Nossa, isso é um ponto interessante. O que foi a coisa que mais impressionou vocês no filme? Pode falar, Joey. Eu acho, pelo que eu vi no filme, o condenado, ele era uma pessoa inocente das ações dele. Até chegar num determinado ponto onde ele começou a perceber as coisas que ele fazia, mas não se lembrava. Era totalmente manipulado também. A gente entrou num assunto delicado agora, interessante, né? Pode falar, Cida. Ele era manipulado desde criança. Desde o momento que ele praticou a eutanásia ali, eu acho que na hora que ele praticou a eutanásia... Na mãe dele, você está falando? Na hora que o demônio entrou nele. E agora eu entendi por que o demônio entrou nele desde criancinha, que tinha foto dele, já tinha um livro dele, a história da vida dele. Eu não entendi aquilo ali. Calma, que aí tem algumas coisas aqui. Primeiro, em nenhum momento o filme fala que o demônio entrou nele quando ele fez a eutanásia na mãe. Não. E ele deixa muito explícito uma coisa que é muito interessante. Por algum tempo eu imaginava assim, nossa, por que só o Espírito Santo pede licença para entrar? Não é não? Senão não seria justo. Todo mundo pede licença para entrar. Quando ele vai pontuando, ele começa a pontuar todas as vezes que ele fez uma escolha e deu legalidade pela não virtude dele, daquele ser entrar ali dentro. Mas você viu que ele falou assim, existe estágios, existe momentos. Não é de uma vez igual a gente vê em Hollywood. Ele foi tendo escolhas. E outra coisa, uma sacada genial que eu achei que ele colocou no roteiro muito bom. Ele falou assim, eu sou muito paciente. Porque essa é uma virtude muito difícil de ser conquistada pelo ser humano, porque a gente é muito imediatista. E o demônio falava assim, não, ele espera você tomar aquela decisão. E é igual aquele outro filme que a gente viu também, do Entrevistando o Diabo. Ele arma a situação, mas a escolha é sua. Aí depois ele fala, não, eu só fiz a situação. Quem tomou a escolha foi você. E ele espera pacientemente você tomar essa escolha, porque ele não pode escolher por você. Porque, teoricamente, existe o livre-arbítrio. Que é amarrado o burro no pé da árvore lá, aí o demônio foi, soltou o burro, aí a senhora dona do terreno foi lá e o burro que soltou, o diabo soltou ele acabou com a plantação todinha dela. Quem foi, como é que é? Ela matou o demônio, ela matou o vizinho. Aí eu sei que os filhos do vizinho foi e matou o marido dela e foi matando o outro, e no final o demônio ficou tudo. Aí ele fala, eu nunca matei ninguém, eu só soltei o burro. A história lembrou isso. Mas esse é o ponto. Pode falar. Uma coisa que eu acho interessante é porque o psiquiatra, o detento, ele acompanhou a história do psiquiatra desde o começo. Então, existe, voltando à aula de ontem, a palestra de ontem, eu acompanhei. Sorry. Eu acompanhei todo dia ontem a palestra online. Então, tem círculos que é repetido. Isso é em família, datas, aniversário. Eu casei uma data, separei uma data, minha filha também, meu filho, minha mãe. Eu estava analisando isso hoje, lembrando das aulas de ontem, da palestra de ontem. Então, eu fico analisando. Ele não mostra as coisas verídicas do filme, mas são os exemplos, né? Esse psiquiatra com o detento, eles tinham um vínculo. Porque ele acompanhou a vida do outro. Eles tinham um vínculo, mas não necessariamente porque um acompanhou a vida do outro. Isso já era a consequência desse vínculo que eles já tinham. Sim. E aí, o que acontece? Algo igual eu conheço ela. Alguma coisa que for para ela, me avisa antes. Se eu tenho um vínculo com ela, eu tenho uma amizade, eu sinto um aviso para ela. Então, outra pessoa também. Assim sucessivamente. Só que lá está falando de coisa demoníaca. Tem pessoas que adotam o outro, viu, gente? Eu falo que eu tenho um conhecimento. No geral, o espírito em si, ele adota a pessoa sem gostar. Igual,
supor que eu sou Não é bem se gostar, né? Se ele sentir afinidade. E ele só vai sentir afinidade pela conduta que você carrega. Se eu gosto de uma pessoa, eu estou nesse nível de espiritualidade, as pessoas que estão em volta de mim, eles começam a ter afinidade. E quando não gostam, não gostam. É porque, por exemplo, se você tem um nível de conduta e de luz, obviamente, um ser que não é que tem a mesma conduta que a sua, não vai sentir afinidade. E ali ele vai ficar incomodado. Um dos dois vai ter que sair. Sobre ele falar, quando ele virou as costas, ele deixou o detento num nível de raiva, de aceleramento. O que está com ele lançou. Acontecer isso e isso. Por quê? Ele viu sozinho. Não, ele tinha uma força maior, né? Não, inclusive ele fala, eu não estou sozinho, eu sou uma legião, né? Ele só era uma ponta, é claro. Uma coisa interessante que eu achei foi porque ele fala da balança das verdades. Ou seja, já existe uma balança desde o dia que você nasceu aqui. Você já nasce com esse roteiro. Outra coisa interessante é que quando ele chega na cela e tem o livro que ele fala, que acompanhou ele inteiro, é a representação, para mim, do meu ponto de vista, do livro da vida. Ou seja, todo o roteiro pelo qual ele ia ser passado e tentado já estava escrito lá. Ele escolheu passar por aquela provação e vencer. Se não venceu, tem as consequências. Porque quanto maior a sua luz, maior é o preço contrário para você provar que você é da luz. E esse filme, para mim, ele deixou muito claro isso. Se eu vim com um propósito muito grande, eu já sou... O outro lado também já vai vir com todas as forças para cima de mim. Porque esse já está sobre a balança das minhas verdades. Porque para me provar o meu tamanho, eu vou ter que lutar com alguém do meu tamanho. Não materializado, mas energeticamente. E isso é muito complexo das pessoas entenderem. Porque quanto mais você tem equilíbrio mental e quanto mais você se torna consciente o que está no seu inconsciente, menos você permite que você seja manipulado pelo que não é você. E lá ele fala, existem escalas, porque o meu pode ser 1, da Esther pode ser 3, do mestre pode ser 1000, do outro pode ser 10. Então, a gente nunca consegue medir a aprovação e a dor do outro e o porquê do outro fazer aquilo. Porque, às vezes, o que para mim é grande demais, para a Stephanie é pequeno demais, ou vice-versa. E para mim esse filme é tipo assim, ele é muito mascarado a verdade intrínseca que tem ali nele. Mas ele mostra exatamente isso. Quando você nasceu, ele já tinha o livro, aquilo era a representação do livro da vida, ele já tinha aquele roteiro para cumprir. E aí, quando ele fala da balança das verdades, é mais uma prova, que quando você nasceu, sobre você já estava a balança das verdades. Isso indica, tipo assim, né? Tanto a luz sabe o seu roteiro. Você já vem com ele para cumprir, sim, sim. Quando o presidente do presídio falou, olha, ficar atento, porque não ele sair lá dentro convencido que ele era o assassino, porque o detento é o manipulador, né? Uhum. O presidente ainda avisou. O que eu narro nessa história toda? Porque com que vocês atendem, vocês têm cliente, eu tenho cliente. Eu estou falando posso falar de geral ou só do filme? É só do filme. Ele envolveu com o detento. Mas aquilo lá sobre eles já estava um preço. Sim, necessariamente, sim. Todos os dois iam ter que trilhar aquele caminho. Só que ele foi lá para ver. Só que o que o demônio mostrou para ele? Você é tão demônio quanto eu. Porque você assinou a morte da sua mãe, você acabou de assinar o assassinato do seu filho. E você ainda vai assinar o meu, para mostrar assim, sobre você lá atrás, você já nasceu com esse preço. Provavelmente a pessoa foi e a consequência foi vir. Só que demora, né? E aí um dia vem a consequência. Mas sobre ele já estava aquilo. E aquilo lá também, quando entra, aquilo lá é bizarro. E tipo assim, que é ao vivo, saiu de um, ele não vai ficar sem um corpo, então ele já vai pro próximo. O senhor tinha falado que achava que o cara é inocente. Eu não acho que ele é inocente, porque o demônio mesmo falou que os seres humanos se tornaram receptáculo e ele só entra no corpo da pessoa que abre o espaço para ele entrar. Então, a partir do momento que ele deixou o demônio entrar, ele não é mais inocente, porque ele teve afinidade, então ele tinha a mesma essência do demônio. Não inocente, que eu disse, não inocente de ser do lado bom, inocente, por exemplo, de não saber.
Não, exatamente. Ele faz porque ele gosta. É o demônio que manipula ele, mas ele faz porque ele gosta, porque ele deixou o demônio entrar dentro dele. Enquanto ele deixa o demônio entrar, ele tem a mesma essência do demônio. Entendeu? Então ele tem as mesmas vontades do demônio. Senão ele não deixava entrar. Entendeu? A gente estava com um debate ali fora que eu achei muito interessante, que teve pontos de vista diferentes. Eu quero ouvir de mais gente. Mas agora vamos um ponto. Se realmente ele tivesse a mesma essência do demônio, por que gera sofrimento? De onde veio o sofrimento, se ele tem a mesma essência? Então não contraexistia. Porque ele achava... Mas se ele tivesse a mesma essência do demônio, não existiria choque e não existiria duplicidade de personalidade. Arrependimento, né? Talvez porque em Não, vida mas- mesmo ele percebeu. Qual foi a sua pergunta? Mas aí É eu que falo tipo, da ele essência no arrependeu, né? sentido de ele já tinha aquilo ali dentro, ele já tinha vontade de fazer aquilo. Ele só deu To- espaço é porque pra algo, é o- a é o manipular livro o das- que ele queria fazer, É o livro das entendeu? verdades. E o que ele trata Jesus? O carpinteiro. Nossa. Porque com certeza Jesus quebrou muitas leis aqui nesse planeta, porque ele implantou o amor. Então ele veio para fazer um marco. Ô, Naí, mas seria isso mesmo a essência do demônio? Ele? Não, eu não concordo. Não, é como Pois se... é, Eu, assim, eu não- vejo aqui, por Você exemplo, é vai como se a ser pessoa tivesse... tentado a abrir a porta para ele. Só que uma vez que você abre, só que já está no seu roteiro. Exato. Todos Porque nós- ele tem a essência, eu acho Mas- que é, digamos, uma fraqueza. Mas eu acho né? que a partir do momento que você deixa isso entrar e você não luta pra isso, te sair disso, você se torna aquilo um dia. Posso falar? Pode Mas ser você não sabe nessa, entendeu? Mas, tipo, ao decorrer, porque aí você vai cumprindo com aquilo que você deixou, Mas você viu permitir lá, Ana, até acontecer. muitas vezes ele falava, ele não deixa, ele não quer sair daqui. É porque o propósito é vencer. Por que nós treinamos a mente? Nós treinamos a mente exatamente para que tudo nosso inconsciente se torne consciente. Por isso que a gente fala, tudo que você não domina, domina você. Tudo que você domina não tem domínio sobre você. Porque, igual, um dia a gente teve um debate aqui, foi muito interessante, por questão das pessoas falarem que tem várias vozes que falam na cabeça delas. E assim, por exemplo, eu penso, vou fazer isso. Aí uma voz fala para mim, vai dar certo. Aí a outra fala, não vai dar errado. Isso é ruim, isso é bom. Isso é normal, a maioria das pessoas aqui no dia falaram que elas têm sim várias vozes que tem dentro da cabeça dela, que ela não pensa uma coisa, isso já está um sentimento certo e ela vai fazer aquilo. Sempre tem as vozes que falam dentro da cabeça, pondo conflito, pondo dúvida, pondo tudo. Ou às vezes a pessoa pensa, acho que eu não vou, que não é bom. Aí a voz vai lá e fala, claro que vai ser bom. Isso é julgamento seu mesmo, tal. Então, isso já é o processo da inconsciência, porque é só quando você torna consciente o inconsciente é que você não deixa isso te dominar. Mas isso é um trabalho diário, de vidas. De vidas. E quão maior é o seu trabalho, maior é o que vem para testar você. Porque quando o psiquiatra falou pro cara, você consegue, tira ele de dentro, aí o demônio voltou e falou, você fez ele quebrar regras. Porque ele estava conseguindo confrontar o demônio. Em nenhum momento ninguém falou pra ele, você pode confrontar o demônio. Ele estava gostando daquilo, senão ele já tinha confrontado. Entendeu? Sabe um ensinamento que eu achei interessante desse filme? Dá pra gente levar muito pra nossa vida? Não adianta você querer persuadir o demônio, você não vai ganhar uma discussão com ele. Porque ele sabe todas as suas fraquezas e ele sabe usar isso de uma forma muito sutil. E ele faz isso com muita maestria. E aí você perde o equilíbrio emocional, aí você dá a brecha, aí o perecuteco tá armado, mas é muito grande. Na dúvida, não brinca com fogo porque ele queima. Posso falar? Eu tenho uma coisa que eu levo como, assim, no meu dia a dia, na minha vida, desde que eu entrei, às vezes a gente fica preocupado em gravar, aí a Anaís sempre falava assim, não preocupa com a conduta, com a sua conduta. Isso foi uma coisa muito engraçada, porque ela fala sobre a conduta. E no final foi você que acertou teoricamente a prova mais teórica, mesmo não se preocupando com lembrar das coisas. Porque se você se preocupa em ter a conduta, você se torna aquilo e aquilo se torna real para então, você. Assim, eu às vezes, né, até no pensamento, né, porque a gente é humano, às vezes você opa, não é aqui não, sabe assim, mas a gente fica mais atenta, até que essas setas, né? Então assim, hoje eu fico muito mais atenta com a minha conduta, com o meu pensamento, que é o orar e vigiar,
né? Porque vem muitas coisas, tô o tempo todo hein, borbodeando a cabeça e tal. Então, mas eu sempre dou uma parada, assim, não falo não. Isso que a Eliane está falando é interessante, porque às vezes você acha que, vamos colocar assim, né, o inimigo vai ser uma pessoa física que vai vir confrontar, cuspir e rir da sua cara. Não é. Às vezes é um pensamento sutil que você embarca e começa a justificar racionalmente e começa aquela discussão ali já se tornou o próprio inimigo conseguindo entrar dentro do seu pensamento e você gastou o seu dia inteiro tentando argumentar algo que não precisava nem ser discutido porque aquilo já era errado na primeira deliberação. E vira gigante, né? É o que eu queria comentar. Pode falar, Cida. Sobre isso. O que eu levo desse filme? Eu estou fazendo exercício lá em casa de vigiar meus pensamentos. O demônio, ele entra pelo pensamento, eu estava falando para ele agora mesmo, pela mente, como? A seta. Se você está com a porta aberta e você botou energia no pensamento ruim que veio, aquele pensamento fica ruminando, fica o dia inteiro, você dá energia, ele vem no outro dia o mesmo pensamento. Então, como é que a gente faz o controle? É o que a gente aprende aqui. Controlar. É bíblico isso, vigiar e orar. O tempo inteiro a mente, porque vem o pensamento vem para o sentimento vem para a ação. Então são três coisas simultâneas juntas. É a única forma que o demônio entra. Ele está o tempo inteiro ali rodeando, atentando o tempo inteiro. E assim, a cabeça, a função da gente é pensar. O pensamento é igual ao coração, bate, tudo, a função dele é pensar. Então veio um pensamento ruim, epa, peraí, isso aqui não é meu, cancela. Pensa, coloca uma coisa boa no lugar. Eu estou fazendo substituição. Não é fácil, mas eu estou conseguindo. De hora para lá, yes. Eu fico com uma frequência boa. Então ele não dá a frequência, não entrar na frequência dele. Muda na hora. Porque ele não vem. E assim, a gente tem autoridade, domínio, para expulsar. E uma Então, coisa aceito. que eu não sei se foi todos, mas eu mesma senti muito incômodo. Por quê? Porque isso aí abre muito a nossa percepção sobre como tudo funciona. E o demônio já não quer que abra a sua percepção. Para mim, foi muito incômodo. Eu fiquei muito incomodada. O filme, para mim, foi assim, muito profundo e incômodo. Por quê? Porque, na verdade, isso aí esclarece muita coisa pra gente, né? Isso aí dá Você muito... viu ele mesmo me falando, Naí, sobre isso que você está falando, eu achei incrível, que ele pega gente, ele é tão sutil pela política, pela rede social, por tudo, aí ele te confunde, você acha... É porque o que vai te dar elementos para te libertar, eles fazem ser incômodo ao ponto de você negar. E assim, o que era de coisa ruim passa a ser natural, você acha que é normal, você vai perdendo os valores, vai normalizando, igual ele falou, a forma que ele entra. E é o que está acontecendo no mundão. A gente olha, observa isso. Eu queria fazer uma pergunta sobre a interpretação do final do filme. Vocês acham que ele ter escrito o livro, mesmo sendo um alerta para não seguir o plano do inimigo, já era o plano do inimigo, ou ele negou o plano do inimigo e aquilo dali seria, vamos dizer assim, um propósito de Deus? O George já está observando, né, Eu também acho que ele negou o plano do inimigo, porque a partir do momento que ele pediu Deus para salvar ele, a arma não disparou. E depois, por mais que ele tenha escrito um livro mostrando todo o plano do demônio, óbvio, ele deu palco pro demônio, mas Deus também estava testando ele para ver se você realmente acredita em mim ou foi só um momento. Porque ele era ateu até então. Então Deus também deu essa dúvida para ele. Tanto é que o demônio entrou no corpo dele por um tempo. E aí ele escreveu o livro. E aí depois saiu e depois entrou no corpo da mulher lá no final, né? Não, quando... Uma entrevista do cara no final que entrevistou da entrevista do livro, que até ele estava em dúvida da ação da religião dele, se ele acreditava, se ele não acreditava, ele mesmo já estava em dúvida, ele não sabia mais o que acreditar. Aí o cara falou assim, então você vai ver depois do livro publicado. Mas então vocês acham que foi Deus que fez a arma não atirar? E se foi o demônio que fez a arma não atirar para ele escrever o livro? Eu acho que foi Deus. Porque cabe as duas interpretações. Deus, né? Porque o demônio não vai querer. Vai, porque o propósito dele era escrever o livro. Mas ele não sabia, ele não sabia Mas se ele o cara não- ia escrever o livro. Sabia. Não sabia. Sabia, o livro já estava escrito. Já estava pronto. Mas o livro que ele escreveu não foi o livro que estava escrito. Foi, ele só remodulou. Ele só colocou um alerta. Ele É o livro, ele só remodulou. Foi o demônio Ele fez, ele que fala que o cara escreveu. Foi o demônio que fez para cumprir o propósito. E eu, E o que acontece
é porque... Quando ele escreve um livro, o ser humano ele é assim. Ele vai lá e vê um negócio. Isso acontece isso, mas não faça isso. 90% vai fazer para testar, para ver se é real. Funciona. Como é que é? Sabe, você quer fazer uma pessoa não fazer algo, você fala, não faça. Fazer, Aí a né? pessoa vai Fazer. fazer. Se Você quer fazer uma pessoa fazer, fala, não faça, que não é bom. Ela vai fazer. A pessoa vai e faz. Quando ele escreve o livro falando não faça que esse é o plano do demônio, aí que a pessoa vai fazer, sabe por quê? O que vai acontecer? Se você pega a sua atenção para não seguir aquilo que ele acha que é errado, você tirou o foco da onde devia estar a sua atenção, porque a sua atenção não é tentar e não seguir o plano do diabo, é estar seguindo o plano de Deus. É nem saber que ele existe. Você não tem que estar nem pensando qual que é o plano do diabo, agora você está servindo lá, ó. Aí quando você fica preocupado aqui, você fica com medo de cair. Quando você tem medo de cair, aí você cai. E até para mostrar que a força era real e que ela manipulava, ela teve que... Primeiro ele ficou surtado e depois o tiro não saiu. Uhum. Só que toda a interpretação ele deixa para cada pessoa interpretar por si. Eu posso perguntar uma coisa? Por que durante o período que ele estava refazendo o livro, o demônio ficou fora e só apareceu depois que ele publicou? Porque ele queria que ele representasse, que ele publicasse o livro. Exatamente. Porque eu acho que ele queria trazer um ar do tipo assim, esse livro é bonzinho, é um sinal de alerta. E na verdade, aquele livro se tornou a Bíblia Que ele do queria. outro lado. Porque se ele não se transvestisse de bom, talvez seria mais difícil colocar o livro no mercado. Como Porque ele o se ser humano transvestiu, vive porque na agora ele dualidade. deixou de ser ateu. Agora todo mundo confia nele. O que eles querem pegar, que é o da luz. Entendeu? Porque o deles mesmo já está com eles. Eles querem pegar o da luz. Aí a da luz acredita. Agora ele reconheceu que existe uma força maior divina. Então agora ele deixou de ser ateu. Mas psiquiatra ele disse que foi ele da não luz. deixou de ser ateu. O quê? Ele afirma que ele não deixou de ser ateu, porque ele ainda não acredita numa força superior. Mas ele viu a possibilidade. No final ele vê a Ele fala, possibilidade. As pessoas acreditam que ele acredita em alguma coisa. Mas você já viu que mudaram a fisionomia, tirou a prepotência, ele já virou uma pessoa mais aceitável, já é um disfarce. Por isso que eu acho que foi Deus que não deixou a arma disparar, porque foi a partir desse momento que ele conseguiu ver que existia algo além daquilo, e aí ele tentou, óbvio que ele deu palco pro demônio o tempo todo no livro dele, isso é claro, óbvio. O demônio conseguiu o que ele queria, mas Deus também conseguiu, porque ele era ateu até então, ele não era da luz, Sim. ele não era das trevas, entre aspas, né? Em nenhum momento, porque ateu não acredita em nada. Entre né? não acreditar e ser. Nem no um nem no outro. Mas é porque o filme ele deixa mesmo essa interpretação para cada um. Essa dualidade. Mas vocês perceberam que ele Porque não tava existe uma falando verdade, igual existe a o Deus? interpretação. É. Eu, pra mim, eu vi No filme como ele tava falando demônio. a mesma coisa, Eu do vi mesmo como jeito Deus que também. você tem. E não tem como ele ser ateu e acreditar no demônio. Então, a partir do momento que ele acreditou no demônio, porque o demônio possuiu ele deixou de ser ateu. Não tem como mais ele ser ateu a partir daquele momento. Mas ele fala que ele é, né? Mas ele não. Óbvio, nem desde o começo ele não era ateu. Então, porque você acha ele deu corda pro demônio. A partir do momento que ele deu corda pro demônio, ele já acredita em alguma coisa. Então você acha que não foi o demônio que interferiu? Eu acho que foi. Eu acho que foi o demônio. Eu também. Que interferiu que não teve pra ele não morrer. Eu acho que Pra foi ele também. poder realizar o propósito do livro. Exatamente. Ah, então pronto. Eu acho que foi, mas, por exemplo, existe aqui a dualidade. A Laís acha que não foi. A Eliane, a pastora, a Loris. O que você acha, Loris? Eu quero entender por que o demônio aparece na mulher do lixo depois. Por que o demônio aparece Porque na ele mulher do cumpriu o lixo? propósito dele, agora não precisa mais, agora vai pro próximo. Mas aí... Mas aí o cara continua então sendo do demônio. Tipo, Ele- ele já A missão dele era escrever o livro, daí pra frente ele já se tornou escravo. Mas aí no final... A partir daí ele já é manipulado por ele. ele. Eu tinha tido a interpretação, mas antes de ouvir esse ponto de vista, que assim, nossa, ainda está mostrando a redenção dele. Porque se ele conseguiu reescrever algo e mostra que o demônio já não estava no corpo dele, mas sempre vai continuar tentando ele, tanto que a mulher que estava lá no lixão foi lá, oi James, e nananana. Eu falei, nossa, é a prova que agora ele realmente está trabalhando para a luz. Na minha Eu concepção. também tive a mesma sensação. Mas agora eu entendo também do ponto de vista que vocês estão falando, que realmente, como que você vai trabalhar a luz, sendo que você só está contando o plano das trevas, você não está contando Mas é nada porque sobre a ele não luz. tem Agora, isso- Agora isso aí, Entendeu? A minha percepção... isso aí pode fazer razão também. Tipo, ele venceu, agora ele se tornou a luz, mas ainda assim o demônio deixou bem claro, você ainda vai ser testado quando a mulher fez aquilo, né? Pode ser? Inclusive, quando o cara pergunta assim, você tem fé?
Aí ele fala assim, ele não fala eu não tenho, ele tá falando assim, é difícil, porque pra mim ainda mostra o quanto é difícil você ser da luz. É um processo. Primeiro você aceita a treva que tá dentro de você, depois você luta contra essa treva, depois você entende o plano da treva, que é, por exemplo, o negócio das vozes na cabeça, né? Você precisa primeiro reconhecer elas pra falar, nossa, isso aqui não é da luz. E aí quando você entende esse plano, você começa a lutar contra ele, e aí naturalmente você vai buscar a luz. Mas isso não é mágica, isso é aos pouquinhos. Então, pra mim, eu falei, nossa, eu não esperava essa reviravolta de mostrar a redenção dele. E mostrar que o demônio tá sempre ali. Oi, James. E James, em inglês, né, George? Em português é Tiago, que ainda refere à Bíblia. Que ainda é James Martin, que aí lembra de Martin Luther King, que é o libertador. Então, o filme, assim, ele é cheio de referência. E eu achei, assim, muito interessante como que vai mostrando essa dificuldade dele de... Primeiro, ele era, na minha concepção, né, ele foi muito omisso na vida dele. Então, era assim, a minha namorada tá grávida. Ah, mas eu não quero ter o filho, mas eu também não quero falar pra ela não ter. Então, deixa que ela decide. Omissão vai porta pro demônio. Aí, na minha cabeça, ele como ser humano acha que é uma omissão. E, na verdade, é uma abertura para as trevas irem entrando. Mas ele, racionalmente, como ser humano, eutanásia. Eutanásia é liberado. Então, se é liberado, é legalizado. Então, ele racionalmente pensando. Então, tudo bem. Aí o cara mostra, opa, peraí, você matou. Então, ele estava o tempo inteiro lutando contra a racionalidade dele. E o demônio fala isso. É muito bom falar com vocês racionais. Porque o demônio é completamente racional. Total. E ele era completamente racional. E quando o entrevistador pergunta pra ele, e ele fica assim, ele não sabe responder, mostra que ele também não tá conseguindo mais ser racional. Aí ali, pra mim, era a redenção dele. Porque eu falava assim, meu Deus, se ele não consegue explicar, é porque a luz está entrando. Porque quando você racionaliza demais, você só a treva ali se justificando, entendeu? Mas é um ponto de vista, né? Não sei. Mas, na verdade, os dois pontos de vista se encaixam. Sim. É porque ele tá vendo, é porque o ponto de vista da redenção dele é o ponto de vista da evolução humana. O ponto de vista de que o plano foi sendo executado é o ponto de vista divino. Então, é como se tivesse aqui o plano de salvação ou de não, que tem dois lados que eles colocam, né? O inimigo, que eles chamam o Deus que a gente compreende como inimigo, e eles, né, teoricamente ao lado. Para vocês verem que só são dois pontos de vista. Porque para eles, o que você chama de Jesus é carpinteiro, é inimigo. E para você chama Satanás de Satanás porque é inimigo. Então, existem esses dois setores, vamos colocar assim, né, bem e mal. Os dois têm planos. E todo mundo está sob o plano desses dois setores. Pode ser que a arma e realmente fazer o tiro tenha sido o plano total, já tinha sido todo o plano do mal. E pode ser que o Deus também deixou ele cair para ele conseguir ter a redenção para lá na frente. Vamos supor, se o filme tivesse parte 2, aparece ele como um pastor levando para a igreja a palavra, porque ele sabe o que era ser obsediado, o que não era, onde foi a brecha, onde foi o pensamento, onde foi tanto. E aí ele entendeu que a palavra levaria ele, ou seja, acima do plano da treva, existia o plano da luz que mostraria que mesmo quando você cai, você um dia pode ser liberto. Porque o problema todo de todo mundo foi porque eles começaram um discurso. Deus não é bom porque ele puniu a gente porque a gente teve escolha e mandou a gente vir para a terra. Então, o seu Deus, na verdade, não prega o amor, o seu Deus castiga. Então, eles estão tentando atingir Deus porque eles foram castigados. E Deus está mostrando que, independente do seu erro, você sempre pode ser perdoado. Mesmo se você fizer a obra do demônio, você, no final, se tiver um arrependimento genuíno, você ainda pode atingir esses níveis de salvação. Ou seja, todo o contexto ainda está dentro do roteiro do Eterno perfeitamente. Vendo os dois pontos. Eu estava falando para a Stephanie que São Bento foi um dos piores pessoas da bruxos. Igreja Católica, foi um dos piores bruxos, fez o pior, as piores rituais e tudo, e a oração dele hoje em dia é uma das orações consideradas as mais fortes de desobsessão, porque ele passou pelas trevas e agora ele sabe o caminho de tirar as trevas. Então, aí na minha cabeça ele seria tipo assim, nossa, como é feito por católico, né? Falei, nossa, eles estão mostrando a história de todos os santos católicos canonizados, né? Todos passaram por grandes pecados e conseguiram a redenção. De certa forma, uma redenção. De certa forma. Acho que esse filme foi muito interessante de ter pensado. Eu vou deixar uma dica de milhões aqui. Assistam Mensageiros.
Assistam no cinema, curta esse momento, é um filme maravilhoso. Assim que parece que eles vão liberar para poder estar em site tudo o filme. O dia que for liberado esse filme para a gente poder alugar e assistir, eu vou trazer aqui para a gente assistir, para a gente discutir, porque foi um dos melhores filmes brasileiros que a gente já viu. É muito bom, assista quem tiver a oportunidade. Queria agradecer você que está aí assistindo a gente pela live do Instagram. Você que vai ouvir a gente pelo podcast que vai ter no YouTube. Agora todos esses convívios vai virar podcast lá no YouTube para quem quiser assistir no carro, viajando, fazendo qualquer outra coisa. O convívio lá fora vai continuar, mas aqui dentro a gente vai precisar finalizar. Então agradeço a cada um de vocês. Obrigada por hoje, por esse momento, por esse filme. Amanhã nós vamos ter uma palestrinha linda e maravilhosa, um convívio. E até amanhã.